Olá, sejam muito bem-vindos ao Não Alimente Zumbis. Eu sou o Ale e hoje é dia de acalentar os corações dos fãs da DC, porque a gente tá chegando próximo à estreia de The Flash e a gente já assistiu e eu vim aqui para contar tudo para vocês naquele nosso esquema. Começa um vídeo tranquilinho, sem spoilers, e lá no final a gente vai contar alguns pontos-chave para matar a curiosidade daquela galera que gosta de saber mesmo antes de ver. Essa primeira coisa que eu tenho que falar aqui é que a gente assistiu uma sessão especial de The Flash de uma versão que ainda não está finalizada. Então, já dizendo que eu não vou entrar em detalhes sobre efeitos especiais e coisas desse tipo, principalmente mais visuais, porque a gente não sabe o que não está finalizado nesse filme. O que eu posso dizer é que a gente não viu o final. Não que a gente não tenha visto o final do filme, mas ele acaba antes dos créditos. Então, se tem cena pós-crédito, ou se tem mais alguma coisinha que aparece ali no final do filme, pode ser que a gente não tenha visto. Além do que eu já falei também, né, de efeitos e coisa assim, que pode ter alguma coisa que vá ser diferente. Então, nem vou tocar nisso. Semana que vem, quando a gente receber a versão final aqui para assistir, eu volto para comentar essas diferenças. Mas então, vamos dar uma passada por cima sobre o que fala esse novo filme do Flash. Ao final lá do Liga da Justiça, a gente tem uma Liga da Justiça que tá atuante. Então o Flash tá ali vivendo a vida dele quando recebe uma ligação do Alfred e diz: "Tamo com um problema aqui, tem um prédio desabando, vamos ajudar." E a gente já vê ali que a Liga da Justiça tá funcionando. Superman tá lá combatendo uma coisa, o Batman tá fazendo outra, a Mulher Maravilha, ninguém sabe de onde ela tá, mas enfim, o que importa é que a Liga da Justiça tá trabalhando normalmente como a gente imagina que ela estivesse. Aqui tem um ponto já para falar. Me parece muito mais ligado ao filme do Joss Whedon, de como ele terminou, do que especificamente ao universo do Snyder, lá no Snyder Cut, que era uma coisa um pouco mais pesada, mais sombria, o Superman de preto, e vamos enfrentar uma coisa muito grande. Aqui não, parece que eles realmente estão salvando o dia em vários lugares diferentes, mas é então que o Flash descobre que ele consegue voltar no tempo. Quando ele tá ali resolvendo a treta, ele descobre que ele consegue fazer essa viagem no tempo ao correr muito rápido. Como já tá muito claro, é a adaptação do Flashpoint, do ponto de ignição, onde o Barry acorda num mundo completamente diferente e ele vê que os heróis da Liga não existem mais e que ele precisa da ajuda do Batman, que já é um outro Batman também. Lá nas HQs é o Thomas Wayne, o pai do Bruce Wayne, porque na verdade lá no assalto quem morre é o Bruce Wayne e o Thomas assume essa identidade de Batman e ele resolve ajudar o Barry a resolver tudo esse caos que ele criou. Aqui acontece mais ou menos a mesma coisa, por isso que o nosso Batman aqui é o Michael Keaton. Quando ele vê que esses heróis não estão na Terra, ele descobre que só o Batman existe. Ele vai lá para tentar pedir ajuda, mas é um Batman diferente daquele que ele chama de o melhor amigo dele. E nessa Terra onde ele tá, o Zod voltou e tá ameaçando acabar com o planeta se não lhe entregarem o kryptoniano que está na Terra. Assim como a gente já viu nos trailers também, o kryptoniano desse novo mundo não é o Kal-El, e sim a Kara Zor-El. Então no filme a gente acaba tendo essa treta também, dessa batalha contra o Zod novamente. E aqui eu acho que eu já posso começar a entrar na história realmente, o que deu certo, o que deu errado aqui. Já para acalmar os coraçõezinhos, o filme deu bom, principalmente porque a história é muito básica. O roteiro não tenta criar coisas muito complexas em torno dessa viagem no tempo e dos vários universos que acabam se criando. Foca realmente em o Barry ter voltado, criado essa nova realidade com a mãe dele viva e até ele se dar conta de que ele precisa voltar para consertar tudo o que ele fez. O básico do Flashpoint. Por um lado, isso foi bom, porque eles conseguiram criar uma história concisa que não dependa nem do que foi feito até agora,
no universo do Snyder ou da DC em geral, nem no que a DC pretende fazer daqui para frente. Independente do que o James Gunn pode estar pensando, esse filme conseguiu entregar sua história concisa dentro de si própria, mas deixando aquelas pontas que podem ser usadas ou não no futuro. Literalmente, o James Gunn, se quiser apagar isso da história e nunca mais tocar no assunto, ele tem ali a desculpa que teve o Flashpoint, tudo mudou, é um universo diferente. Ou não, temos aqui algumas pistinhas, esse cara que aparece aqui, o outro que aparece ali, podemos usar isso aqui e fazer uma ligação usando o mesmo Flash ou não. Por esse lado, talvez eu esperasse um pouquinho mais. O filme realmente não se importa em tratar de universo DC. A gente vai ver muito pouco de ligações, pelo menos dentro desse filme, e lembrando, deixando claro que é uma versão não finalizada. Então, nessa versão que a gente viu, o filme não faz tanto essas ligações. Eu acredito que sim. No finalzinho do filme tem uma cena que eu acho que ali pode dar uma pista muito grande, e eu acredito que sim, vão ter cenas pós-créditos nesse filme que vão fazer esse caminho para a nova DC. Lembrando que o Flashpoint foi usado para fazer isso lá nos quadrinhos, e pode ser sim que essas cenas que estejam presentes aí nos pós-créditos podem abrir esse caminho, pelo menos eu estou esperando. Mas eu gostaria de ver um pouquinho mais disso dentro da história do filme, o que não aconteceu, mas como eu disse, não estraga o filme, porque ele consegue muito bem contar a sua história dentro de si próprio. Vamos falar então do nosso protagonista aí, do Ezra Miller, que não tem nem o que comentar, queria muito que esse filme apagasse o Ezra Miller de dentro aí do papel do Flash, mas o que acontece é que eu não gostava do Ezra como Flash desde o começo, ele não me convence. Aqui eu acho que visualmente ele tá melhor. O uniforme do Flash aqui tá bem melhor do que tava nos outros filmes, apesar que tem algumas coisas visuais ali que podem estar nessa questão aí da versão não finalizada, mas já é mais bonito, já é um uniforme bem mais bonitão do que aquele negócio que ele estava usando antes, então visualmente ele já agrada, mas realmente o tom que ele traz pro Flash não funciona pra mim em momento nenhum, assim. Desde que ele apareceu, né? Esse filme, como a gente já viu nos trailers também, a gente tem mais de um Barry. Esse segundo Barry, ele consegue ser pior que o primeiro. Eu acho que ele é totalmente fora de tom, ele consegue ser muito mais bobo do que o Barry que a gente estava vendo do primeiro Barry do Ezra Miller. Do meio pro final, quando ele ganha um tom mais sério, porque ele vê tudo o que está acontecendo, ele sente o peso da responsabilidade, ele vai se tornando um Barry mais sóbrio, que ajuda tanto o personagem quanto a atuação dele dentro do filme. É um Barry muito melhor do que esse Barry 2 que apareceu e do que qualquer outra versão do Barry que ele fez até agora. Outra adição desse filme é a Sasha Calle fazendo o personagem da Kara Zor-El, e ela é ótima. Tanto ela como a Kara são personagens que funcionam muito bem dentro da história, e ela tem um dilema muito bom e que infelizmente o filme explora muito pouco. Ela tem uma dualidade entre o ser humano e ser kryptoniana que é muito boa, até ela reencontrar com o Zod, e aí tem esse dilema moral para Kara desenvolver durante o filme, que é muito bom e podia ter tido mais espaço sim. Só nos resta falar sobre o grande protagonista, na verdade, desse filme, porque vamos combinar, é o filme do Batman com a participação do Flash. O Batman do Michael Keaton é maravilhoso, é o meu Batman preferido, talvez, da minha vida. E quando eu vi ele de novo, quando ele bota a roupinha de Batman, quando vem aquele símbolo amarelo, aquele que pra mim é o mais lindo de todos, é muito bom. Toda a interação dele no filme é excelente. As partes de ação, o próprio papel dele como Batman dentro desse universo, porque ele já é bem mais velho. O filme explica por que ele é bem mais velho do que o outro Batman que o Barry conhece, mas ele é excelente. Ver o carro, ver a nave, ver o avião, é tudo muito maravilhoso, como o Michael Keaton tá feliz
fazendo novamente o Batman. Como eu disse, o filme se fecha muito bem em si, e eu acho que a resolução que ele traz para essa viagem maluca aí do Barry ao passado é muito boa, como ele conduz isso até o final. Eu gosto de tudo que o filme faz no final e acho que funciona muito bem, inclusive a surpresinha ou a ideia de surpresa que ele deixa ali no final, essa pontinha aberta, eu acho que funciona muito bem. Porque afinal a gente está falando do universo compartilhado, já sabemos que o James Gunn vai trabalhar com esse universo compartilhado e olha, é um dos melhores ganchos que a DC fez até hoje. Deixando bem claro, é um dos melhores ganchos que a DC fez até hoje. The Flash não é a melhor coisa que a DC fez até hoje. O filme tem vários probleminhas na parte de ação, nessa luta de naves, essa coisa que acontece ali, às vezes pode parecer muito confuso, mas como eu disse, eu não vou me apegar nisso por não ter visto essa versão finalizada. E agora sim eu vou falar com spoilers algumas coisas que me incomodaram e algumas coisas que são muito boas, mas que se você não viu o filme ainda, volta em outro momento, ou se não se importa com spoilers, se tá curioso para saber, já fica aqui comigo que eu vou contar agora. O Barry volta até quando ele era criança, e diga de passagem, o ator que faz o Barry criança é péssimo, mas tudo aconteceu por causa de uma lata de tomates que o pai dele tem que buscar, porque a mãe dele esqueceu no mercado, e quando o pai dele volta, a mãe dele acabou assassinada num assalto. Então que ele volta e faz com que ela não esqueça esse tomate. Então não teria por que ele voltar ao mercado, os bandidos não achariam que a casa está vazia e ela acaba sobrevivendo. Só que quando o Barry tá correndo ali na força da aceleração para voltar pro seu presente, ele é jogado por uma outra entidade da aceleração que vem correndo e joga ele para fora. Ele acaba caindo antes, digamos, no tempo. Ele acaba caindo quando o Barry tem ali seus 18 anos, e é na época em que ele ganha os poderes, na época também em que o Zod chega na Terra. Por isso toda essa treta com o Zod. Ele cai numa data diferente, num tempo diferente do qual ele deveria ter voltado. Só que ao chegar aqui ele se dá conta que esse Barry não trabalha lá no laboratório onde ele ganha os poderes, porque ele tá ali vivendo com a mãe dele, ele tem uma outra vida. Só que se ele não ganhar os poderes, o Barry acha que ele também pode ficar sem os poderes e não existirá um Flash. Então que ele leva o Barry 2, eu vou chamar assim, que é esse Barry o cabeludinho lá do trailer, ele leva o Barry 2 para o laboratório para fazer com que ele ganhe os poderes. Mas nesse rolê é o Barry 1 que acaba ficando sem poderes. Isso não importa muito pro filme, tá? Então assim, é só para ter o rolê ali do Flash meio sem saber usar os poderes ainda, fazem algumas piadinhas, funciona em algumas partes, em outras não, mas não é o ponto que eu quero chegar. Quando a gente vai pro final do filme, eles estão lutando com o Zod. Nessa terra onde eles vieram, não existe Liga da Justiça. Porque o Superman não existe. A Diana, ninguém nunca ouviu falar de Mulher Maravilha, nem de Aquaman. O Cyborg ainda tá lá jogando o seu futebol americano, não se tornou Cyborg também. A única notícia que o Barry encontra é que existe um Batman. Então que ele vai atrás do Batman. Isso é muito parecido com o que a HQ faz. Só que na HQ os outros heróis até existem, eles não chegaram a formar uma liga. São outras versões desses heróis. Aqui o filme dá a entender que eles realmente não existem. Eles vão até o Batman e descobrem que é um Batman muito mais velho, que já se aposentou, porque Gotham é uma das cidades mais seguras do mundo. Então Gotham finalmente não precisa mais do Batman, por isso que ele largou. Só que quando o Barry conta pra ele tudo o que aconteceu, ao mesmo tempo o Zod está chegando, então eles precisam de alguma forma acabar com essa ameaça. Só que o Superman não existe, então atrás de quem que o Zod está vindo? É então que o Batman ajuda o Barry a descobrir que existe sim um kryptoniano que pode estar preso na Rússia, e eles vão até lá para fazer esse resgate, só que é a Kara Zor-El. E é a Kara mesmo que o Zod quer, ele precisa do sangue dela, porque ali tem o DNA que precisa para fazer a terraformação que ele quer fazer e destruir com o planeta. E aí eles vão para essa grande batalha. A Kara
Os dois Flash, porque o Flash nesse momento já recuperou seus poderes, e o Batman. O que acontece é que tanto o Batman quanto a Kara acabam morrendo. E aí o Flash 2 resolve voltar no tempo para tentar salvar eles e impedir que eles morram. Eles voltam e começa aquela coisa quase o dia da marmota. Toda vez dá errado, eles voltam para tentar fazer dar certo, tentar corrigir o que deu errado, só que o resultado acaba sendo sempre o mesmo. Até que o Barry se dá conta que ele tá num ponto que é inevitável. O Bruce faz uma explicação antes sobre as linhas do tempo, como essa linha do tempo nova que ele criou, e às vezes quando elas se cruzam, criam pontos inevitáveis, pontos que não podem ser mudados, que independente do que tu fazer, o resultado vai ser sempre o mesmo, e que ali eles estão vivendo esse ponto, não importa o que eles façam. O Batman e a Kara sempre vão morrer ali e o Zod vai conseguir destruir essa terra. Quando o Barry se dá conta disso, o outro Flash continua tentando voltar no tempo, tenta lutar, volta no tempo, tenta lutar, e ele vai ficando cada vez mais deformado, até que essa terceira versão do Flash, meio monstruosa, aparece dizendo que ele não pode, que ele tá quase conseguindo. E a gente descobre que é o Barry 2 nessa versão monstruosa. E vem um probleminha. Ele dá a explicação de que esse Flash 3 foi ele que empurrou o Flash para fora da força da aceleração quando ele estava voltando depois dele mudar o passado. Quando ele foi empurrado para fora, foi por esse Flash, por essa terceira versão do Flash, que é na verdade o Flash 2 mais do futuro. Que só o Flash caindo ali é que ele faria com que esse Barry também se tornasse o Flash. Mas aí vamos lá, aqui a gente vai entrar na discussão nerd, então assim, é aquela coisa que a gente vai ficar muito tempo discutindo. Eu vou só dar minha opinião inicial e depois a gente vai pensando e volta nesse assunto mais pra frente, principalmente depois de ver outra versão do filme. Mas, se esse Flash 3, ele precisa que o Flash 1 caia da linha do tempo para fazer com que o Barry 2 vire o Flash e consequentemente o Flash 3, ele já precisaria que o Flash tivesse ido lá meio que por força própria, sem essa interferência. Porque se ele não interfere, o Flash continuaria correndo na linha do tempo, iria parar no seu próprio tempo, e esse outro Flash, esse outro Barry nunca se tornaria o Flash. Sem ele se tornar o Flash 3 não existe, então ele nunca poderia empurrar o Flash 1 para fora da linha do tempo. Esse é o tipo de discussão que vai dar pano pra manga nesse filme. Mas essa minha primeira impressão, lembrando que eu acabei de ver o filme, dá tempo de pensar mais sobre isso, é que nós temos um probleminha aí, o paradoxo. Aquele velho paradoxo que se uma coisa, para te mudar uma coisa, no momento que tu muda ela, o resto não poderia acontecer, e é mais ou menos isso. Sem o Flash cair nessa linha do tempo onde ele cai no filme, o Barry dessa linha do tempo nunca se tornaria o Flash. Então não teria como essa terceira versão dele no futuro ter empurrado ele da linha do tempo. Ele voltaria para o tempo dele e nada disso teria acontecido. A gente já viu isso em muitos filmes. Eles buscam muita influência em De Volta para o Futuro para explicar essas viagens no tempo. Eles fazem muitas piadas com De Volta para o Futuro. Inclusive, quando Barry vai tentar recuperar os poderes, é com o Bruce levando um fiozinho lá para o céu para tentar captar um raio e fazer com que ele caia no Barry para ele tentar ganhar os poderes de novo. É muito Dr. Emmett Brown e o Marty McFly tentando pegar o raio lá no sino da prefeitura para tentar voltar para o futuro, né? Mas a verdade é que essa viagem do tempo, ela tem esses furinhos. Atrapalha o filme? Não, não atrapalha. Mas nós vamos ter que discutir muito isso ainda, porque realmente não faz muito sentido. Isso que aqui nós estamos pegando só o detalhe da viagem no tempo. Nós ainda temos a questão dos universos paralelos, das várias terras. Inclusive o filme traz isso no final, e que é uma das partes mais legais ali dessa discussão do final, é quando eles começam a ver o multiverso se abrindo e essas várias outras terras nesse filme, representadas realmente por umas esferas, elas começam a vir para se chocar e colidir. Eles estão acabando com o tecido temporal ao tentar fazer todas essas viagens. É aí que o Barry
percebe que realmente ele tem que fazer com que a mãe dele morra. É nessas telas que a gente vai ver aquele monte de easter egg que tá todo mundo esperando. Então a gente vai ver vários Batmans ali, Adam West, a gente vai ver Christopher Reeve, e sim, temos o nosso querido Nicolas Cage como Superman numa dessas visões que acaba aparecendo ali de várias terras. Então, minha gente, tá canônico. O Nicolas Cage Superman veio aí. No fim, o Barry volta para tirar a lata de tomate, fazer com que a mãe dele acabe falecendo, sim, mas ele resolve mudar mais uma coisinha, que é um detalhe que pode inocentar o pai dele lá na frente. Ele volta no dia do julgamento e o pai dele acaba sendo inocentado e sendo liberado da prisão. E é óbvio que isso vai mudar o presente, e é aí que tá a grande surpresa que eu imagino que essa versão final possa trazer. Porque quando o Bruce Wayne chega, o Barry se assusta e percebe que não é o mesmo Bruce que ele conhece. Na versão que a gente viu, não aparece quem é, a gente só vê um pé saindo do carro e o filme termina. Mas quem sabe aí nos próximos dias a gente descubra quem é esse Bruce Wayne que aparece, e também essas prováveis cenas pós-créditos que possam aparecer aí para fazer essa ligação com o universo aí planejado pelo James Gunn. Semana que vem a gente volta para descobrir, e eu espero muito que vocês assistam, porque tem muita coisa para discutir sobre esse Flash. Até uma próxima. Tchau, tchau.